Vamos continuar neste vídeo, o que eu já comecei no vídeo passado, sobre o primeiro-ministro da Fazenda da República. Eu comecei no vídeo passado política econômica dos anos de 1890, lembrando, a República passou a existir a partir de 1889, portanto, nesses primeiros vídeos estamos tentando descobrir essa política econômica dos anos de 1890. Estou construindo uma playlist sobre a história econômica do Brasil a partir da República e eu estou utilizando este livro base aqui, ó, a Ordem do Progresso, 100 anos de Política Econômica Republicana, de 1889 a 1999. Já tem a 1989, né? 1889 a 1989. E aí nós já gravamos alguns vídeos aqui. Deixa eu ver se eu consigo recapitular basicamente. Estamos no capítulo 1, a primeira década republicana. Fizemos uma pequena introdução ali, o Brasil e a economia internacional, que antes mesmo da República era bastante buscado. Havia um investimento maciço de moeda estrangeira no Brasil. E com a questão da escravidão, né, da abolição da escravatura em 1888, isso impactou consideravelmente a economia do país, principalmente a política monetária e o trabalho assalariado dessa relação, porque até então não existia, né? Então era o trabalho escravo e pagava-se o quê? Apenas existia a maior movimentação de liquidez de dinheiro nos momentos cíclicos da economia, por exemplo, nos momentos em que precisava de investimentos maiores na cultura cafeeira ou no café, que os fazendeiros utilizavam, então eles recorriam a dinheiro do sistema e esse dinheiro faltava, então por isso que haviam crises de política monetária que tinha que existir emissão de moeda, ou no caso aqui da política monetária que era vigente até o momento, e aí isso até que houve até enquanto existia a escravidão, mas quando isso deixou de existir, uma quantidade gigantesca de pessoas passou a necessidade de moeda, necessidade de dinheiro, e o sistema financeiro do Brasil, segundo este livro aqui, era bastante escasso, muito pequeno mesmo. Então essa necessidade de dinheiro, ela ocorreu de forma muito acentuada e muito grave por conta do trabalho assalariado, porque agora era necessário efetuar os pagamentos, né? Mas e como é que efetua o pagamento se o sistema financeiro nacional praticamente não existia um banco, de fato, muito bem estruturado que desse conta disso tudo? Então eu aqui fiz uma breve introdução de tudo isso, é por isso que nos primeiros anos ali você tem uma ampliação da base monetária, a política monetária ela é expansionista por conta disso. Então, daí eu comecei a tratar sobre política econômica dos anos de 1890, que tem muito impacto disso, claro, nós estamos tratando disso, até que nós chegamos no vídeo passado a começar a tratar sobre o primeiro-ministro da Fazenda. Parei nessa parte e vamos avançar no texto para ver até onde a gente consegue chegar. Não quero deixar o vídeo muito longo, né? Porque os vídeos deste livro que eu estou construindo os textos deste livro, texto base que eu estou utilizando, são textos bem densos, tá vendo? Eles não têm uma pausa assim, eu tenho que me encontrar no texto e ver até onde eu consigo ir. Então vamos lá. O primeiro-ministro da Fazenda da República foi, por certo, um dos mais controvertidos. Por quê? Como se sabe, Rui Barbosa, até nossos dias, é objeto de irrestrita admiração, principalmente em função de sua atuação como jurista. Rui Barbosa era um jurista e orador, havendo várias dezenas de biografias e estudo a seu respeito deste ponto de vista como jurista e como orador. Ao mesmo tempo, no entanto, diversas histórias financeiras da República, como por exemplo a de Calógeras, 1910, já de 1910, página 227, atribuem-lhe, abre aspas, a responsabilidade suprema da inundação de papel moeda, que quase fez naufragar o país com os desastres que levaram à moratória de 1898. Portanto, teremos uma moratória, né, que é basicamente não honrar com a dívida externa em 1898. Então, apesar de toda a biografia limpa sobre ser jurista e orador, Rui Barbosa, como primeiro-ministro, praticamente fez naufragar o país nesse sentido, né? Quando ele expandiu a base monetária com papel moeda demasiadamente, pelo menos é o que nós estamos entendendo aqui. Vamos então continuar o texto. A principal medida de política econômica tomada por Rui Barbosa foi a tal Lei Bancária, de 17 de janeiro de 1890. Lei Bancária por Rui Barbosa, em 17 de janeiro de 1890, introduzindo diversas novidades na Constituição Monetária do país. Lembrando que o Brasil praticamente não tinha, né, um sistema monetário. Aliás, essa questão financeira, né, dos bancos no país era muito fraco. A lei estabelecia
emissões bancárias a serem feitas sobre um lastro constituído por títulos da dívida pública. Então a lei estabelecia que o banco podia fazer emissões sobre um lastro constituído sobre títulos da dívida pública. O que é um título de dívida pública? É quando o governo emite papéis, que não moeda, emite papéis para que as pessoas comprem esses papéis com um certo rendimento fixo, né? Ou não, mas geralmente não sei como é que era nesse momento aqui, e as pessoas compram esse dinheiro, entra para o cofre do governo. Então, uma das maneiras do governo também estimular a economia é emitir dívida pública, beleza? Porque todo mundo tem essa ideia de que o governo vai honrar, então todos compram, né? Vamos lá. Então, uma das coisas que essa lei estabeleceu é que os bancos podiam fazer suas emissões baseadas, né, em títulos da dívida pública, no que o ministro buscara inspiração no sistema de bancos nacionais norte-americanos. 3 regiões bancárias seriam formadas, cada qual tendo seu próprio banco emissor. As emissões seriam formadas, cada qual tendo seu próprio banco emissor. As emissões seriam inconversíveis, as emissões dos bancos, dos 3, seriam inconversíveis, e o total autorizado era de 400 mil contos. Então, ou seja, ele passou para a mão de 3 bancos a emissão de moeda, né? E o que era mais do dobro do papel moeda em circulação a 17 de janeiro. É como se eu chegasse hoje em dia e falasse assim, isso é medida do Rui Barbosa. Então o Brasil tem uma base monetária, sei lá, de 2 trilhões de reais, estou supondo aqui, tá? E de repente o ministro da Fazenda lá, o presidente da República, em conjunto, fala assim, a partir de hoje a gente não tem mais 2 trilhões de reais em moeda, agora a gente tem 5 trilhões. O que você acha que pode acontecer, não é mesmo? Então as emissões seriam inconversíveis. E outra coisa, detalhe, emitido por bancos privados e não por banco público. As emissões seriam inconversíveis e o total autorizado era de 400 mil contos, o que era mais do dobro do papel moeda em circulação a 17 de janeiro. No dia seguinte à publicação do decreto, vamos ver o que rolou. Estou curioso. No dia seguinte à publicação do decreto, o governo convidaria o conselheiro Francisco de Paula Mayring para constituir o banco emissor da região central, o qual haveria de jogar papel preponderante no novo sistema. O novo banco se chamaria Banco dos Estados Unidos do Brasil, BEUB, e iniciaria operações já em fevereiro em uma atmosfera de genuína animação. Então foi criado um Banco dos Estados Unidos do Brasil, para um deles, né, pelo menos, que se chamava Banco da região central, sobre essa emissão de papel moeda. A tentativa de se regionalizar, abre aspas, né, a emissão bancária, ou seja, ficar a cada região a emissão, assim estabelecendo um compromisso entre as doutrinas do, abre aspas, monopólio e da pluralidade emissora, assim se sobrepondo às complexas composições políticas regionais, não seria bem sucedido, porque a ideia dele era deixar isso de forma regional, né? Lembrando que, como eu já mencionei no início do vídeo, o contexto, trabalho escravo deixou de existir, trabalho assalariado agora existe, e existe uma forte procura por moeda. Precisava de liquidez e o Brasil não tinha essa estrutura, foi uma coisa muito impactante. Logo em 31 de janeiro, por influência de Campos Salles, uma nova região bancária e um novo banco emissor seriam criados para São Paulo. E em março, o ministro concederia ao BNB e ao BB o privilégio de emitir notas inconversíveis até o dobro de 25 mil contos depositados em espécies metálicas junto ao Tesouro. Em agosto, este mesmo privilégio seria estendido ao BUB também e aos outros bancos emissores regionais. Então aqui ele apenas aumentou, né? Aumentou também para o Banco Nacional do Brasil, o BNB, que tinha capital estrangeiro, inclusive, pelo que eu lembro do vídeo passado, e o BB, né, que é o Banco do Brasil, lá fundado por Dom João VI quando veio ao Brasil, em 1808. Não me lembro bem o ano da criação, mas acho que é por volta disso. Em agosto, esse mesmo privilégio seria estendido também ao BUB, né, que é esse banco criado aí, Banco dos Estados Unidos do Brasil, e os outros bancos emissores regionais. Então era tudo bem descentralizado, bancos regionais. Não há dúvida de que essas concessões descaracterizavam o decreto de 17 de janeiro. Quero ler só mais um parágrafo, beleza? Para a gente finalizar, para o vídeo não ficar tão longo assim. Lembrando, o decreto de 17 de janeiro é a emissão de moeda ou de papéis baseados em que tem como lastro dívida pública. Não há dúvida de que essas concessões descaracterizavam aquele decreto lá de 17 de janeiro, né? Não deu nem um ano, 8 meses.
e somente se justificariam mediante a necessidade impreterível, no dizer do ministro, de expandir o crédito. Então, o objetivo era a expansão do crédito para estimular a demanda. Vale dizer a oferta de moeda, por meio da oferta de moeda, por meio do aumento da base monetária, que ele mais que dobrou, né? Com efeito, é preciso observar que durante os 2 anos que se seguiram ao 13 de maio, a abolição, a entrada do país de mais de 200 mil imigrantes, que se seguiu logo em seguida, né, dessa abolição da escravatura, o grande impulso no nível de atividade e o estado extremamente favorável das contas externas haviam elevado consideravelmente a demanda de moeda, como eu já mencionei e tentei mencionar ao longo desse vídeo, né? E tendo em vista o fracasso da emissão conversível do Banco Nacional do Brasil, o valor do papel moeda emitido em 17 de janeiro, cerca de 205 mil contos, que, como nós vimos, foi mais do que, na verdade foi menos, né? 205 mil contos, total foi 405. Cadê? Me perdi. O valor do papel emitido em cerca de 200 mil contos era inferior ao valor para o ano de 1878, 208 mil contos. Por certo, havia uma demanda reprimida de numerário, uma demanda reprimida. De forma que, ao estabelecer um sistema monetário fundado na moeda bancária inconversível e ao consagrar o princípio de que as emissões devem atender às legítimas necessidades dos negócios, o ministro Rui Barbosa patrocinaria, veja bem, vou repetir isso aqui para acabar o vídeo de hoje. O ministro Rui Barbosa patrocinaria uma rápida e violenta expansão monetária. Em setembro de 1890, o papel moeda emitido já havia crescido cerca de 40% em relação ao estoque de 17 de janeiro. Então, já no mesmo ano, ali em 1890, com a medida, né, com a lei bancária de 17 de janeiro de 1890, já em setembro desse mesmo ano, a base monetária desse país já havia aumentado em pelo menos 40%. Vamos ver no próximo vídeo quais são os próximos acontecimentos aí já em outubro, para ver o que acontece, porque esse vídeo já está ficando longo demais. No próximo vídeo, então, eu continuo e eu estou gostando, apesar do texto extremamente denso. Hoje no vídeo nós entendemos que o primeiro-ministro da Fazenda do Brasil, que foi o Rui Barbosa, apesar de ser um excelente jurista e orador, pelo menos a princípio, observando aqui, ele não foi muito feliz, né? Embora as intenções sejam das melhores, mas ele aumentou. Eu não posso dizer que ele foi infeliz, porque a gente não sabe quais são as consequências disso ainda, né? Mas por leis básicas, ou melhor, por princípios básicos da economia, a gente sabe que quando o governo emite moeda demais, ou não, ou pode não ser também o governo, a gente sabe qual é a consequência disso, que é a inflação. E esse é o princípio número 9 da economia básica, inclusive, segundo Mankiw. Emitir moeda demais gera inflação. E existe uma lógica bem simples por conta disso. Claro, se você tem mais moeda, você hoje tem X moeda aqui, então tem 10 moedas, agora tem 20. Essas 20 moedas, como tem maior quantidade, as pessoas agora, por terem maior poder de compra, porque tem mais moedas, elas tendem a comprar mais. Comprando mais, as pessoas vão fazer o quê? Os donos de comércio, bens e serviços vão aumentar o preço. Aumentando o preço, aquela moeda tende a perder valor. O produto que antes valia 5, agora vale 7. Então a inflação vai corroendo o poder de compra quanto mais moeda em circulação. Basicamente isso. Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar a partir do mês de outubro, porque até setembro nós vimos que a política da lei bancária de Rui Barbosa já estava aumentando a base monetária do país em pelo menos 40% em 8 meses, né? Vamos ver a partir de outubro o que acontece. Valeu! Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você queira, onde eu tratei sobre o que tinha acontecido antes desse período aí do Rui Barbosa.